Que a paz de Cristo esteja com todos. Muito bom estarmos juntos novamente para compartilharmos da boa e agradável palavra de Deus, que sempre traz cura para o nosso corpo, para a nossa alma, entendimento e para a nossa vida com Deus, relacionamento. É isso que a gente aprende a cada dia. Ouvindo a palavra de Deus, nós nos relacionamos cada vez melhor com o Espírito Santo, ouvindo a sua voz que fala conosco a cada manhã. Nós temos uma atitude a ser tomada em cada vez ou em cada momento que o Espírito de Deus nos dá a direção. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3. É interessante essa leitura, que vai falar sobre relacionamento sacerdotal. Aqui nós vemos uma passagem que fala sobre Samuel, no seu chamado. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor chamou a segunda vez: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi a Eli. E ele disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli, disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa nova em Israel, a qual todos que a ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre esse tema, falando sobre sacerdotes em crise. Que nós vemos que exatamente Deus está falando aqui com uma criança ainda, o jovem Samuel, que tinha 7, 8 anos de idade, de historiadores. E ele está falando exatamente com uma criança porque os adultos já não estão ouvindo. Porque os adultos já não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E por isso então ele está falando agora com Samuel que é um milagre ele estar ali. Se a gente volta aqui no capítulo 1, nós vemos a mãe de Samuel orando para que um milagre acontecesse, para que ela pudesse gerar um filho. E aqui no capítulo 1 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim não se esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção da sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli:
Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ele respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então nós vemos aqui que Samuel é um milagre de um pedido de uma oração de uma mãe aflita que está desesperada, desejosa de gerar um filho. E quando ela faz esse pedido, ela faz também uma promessa para Deus. Se Deus lhe dá, ela devolve. E exatamente esse é o momento que Samuel, agora com 7 anos, está vivendo ali, no local onde está a Arca de Deus, na direção do sacerdote Eli, que é o sumo sacerdote nessa época. Ele e seus filhos comandam ali o templo. Mas está acontecendo uma degradação moral, social, religiosa, exatamente porque os sacerdotes não estão cumprindo o seu dever. Que nós vamos ver aqui no capítulo 2, por exemplo. Aqui no capítulo 2, versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 pontas na sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel, que iam ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para o sacerdote. Porém tomará de ti não carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti o quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, senão por força te tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então nós vemos uma crise espiritual horrível que Israel estava vivendo exatamente por culpa sacerdotal. Eles não temiam a Deus. Os filhos de Eli faziam ao seu bel prazer tudo contrário do que a palavra dizia. Qual era a posição do sacerdote? Eles então, com essa maneira de agir contra o povo que vinha trazer a oferta, o sacrifício no altar de Deus, o povo já estava desprezando a Deus por culpa do sacerdócio. Então era uma crise muito forte, o qual Deus já estava enojado daquilo que eles estavam fazendo. Tanto é que ele veio falar com Eli, dizendo: Olha, teus filhos estão fazendo coisas desagradáveis. E Eli então não repreendeu seus filhos, eles continuaram fazendo da maneira deles. Então agora, quando Samuel está com essa idade, Deus vem falar com ele. Nós notamos aqui que Deus vem falar com ele exatamente porque Deus está cansado, enfastiado com a oferta dos sacerdotes atuais. Ele então está levantando uma nova geração que possa dar a ele o devido respeito, que possa dar a ele o devido valor às coisas santas. Então nós vemos, se a gente analisar bem, hoje o povo já despreza a igreja, despreza a palavra, por culpa de muitos que se dizem sacerdotes, que estão assentados nos lugares de comando, dizendo que é o reino de Deus, mas na verdade está servindo o seu próprio reino. Na verdade está interessado em si mesmo. Não está nem um pouco preocupado
com o que o povo pensa, com o que o povo faz e dizem a respeito de quem eles são. Eles estão preocupados apenas em estar naquele lugar de honra, onde o povo os tem como um grande personagem, mas diante de Deus estamos muitas vezes deixando muito a desejar. Nós precisamos entender que essa palavra é para todos, que a gente precisa prestar atenção em nós mesmos, nós que pregamos a palavra, nós que anunciamos o Evangelho, porque na verdade nós vamos entender um fato muito, muito relevante, que hoje, na nova aliança, pela graça de Jesus, todos nós recebemos esse dever. É dever de cada um de nós nos colocarmos como sacerdotes de Deus em favor do mundo, em favor desta terra, em favor desta nação, e nos comportar da melhor maneira possível. Eu quero ler um versículo com vocês que está em 1 Pedro. 1 Pedro tem um versículo bastante interessante que vai falar ao nosso respeito nesse entendimento. Eu quero ler aqui. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro, versículo 2,9. 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então muitas vezes nós ficamos olhando para esses péssimos exemplos e a gente desanima, porque diz, eles são líderes, eles são isso, são aquilo, mas nós não devemos olhar para eles, devemos olhar para nós, que essa função também é nossa, é de cada um de nós que fomos chamados pelo decreto de Deus, através de Cristo, através da sua morte na cruz, nós recebemos a adoção de filhos e recebemos o mandamento do próprio Cristo, ide a todo mundo e pregue o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas muitas vezes nós queremos pregar somente para nos engrandecer, quando nós devemos pregar com a nossa vida transformada. Uma vida transformada pela palavra de Deus, os frutos são naturais. Nós daremos frutos de bênção para todos os lugares em que nós fomos enviados. Não importa o lugar, se você é enviado para o seu trabalho, para a sua casa, para a casa de um amigo, em cada lugar que nós estivermos, os frutos têm que ser bons, frutos naturais da árvore que recebeu a transformação, aquele que foi enxertado na boa oliveira, e os frutos serão contínuos, como diz o Salmo de número 1. Aquele varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém na roda dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Quer dizer, acontece naturalmente quando nós estamos plantados. E com esse entendimento de que Pedro está dizendo aqui, nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Então, se os sacerdotes no tempo de Eli estavam em crise, nós não podemos estar em crise, meus amados. Nós temos que olhar para nós, nos consertar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo entendimento de que Ele é o verdadeiro representante, é para Ele que nós temos que olhar. Não é olhando para homens que estão falhando, não é olhando para homens que estão mentindo nos altares, não é olhando para as pessoas que têm o seu próprio reino em nome de Jesus, mas é olhando para Cristo. Olhando para Cristo e para aqueles homens que realmente seguem a Cristo, como Paulo dizia, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós também vamos descobrir pessoas, homens, mulheres, que estão sendo cópia, que estão copiando exatamente a imagem perfeita do Cristo. E quando nós
seguimos a imagem perfeita do Cristo, nós também somos um Cristo para muitas pessoas, para muitos que se espelham em nós, que têm a sua vida como modelo. É isso que nós precisamos entender. Então nós vemos que ali os filhos de Eli não eram modelo para o povo. Eles faziam tudo errado. Eles faziam tudo ao contrário do que a palavra diz. E por isso não permaneceram, porque não vai permanecer. Vai permanecer a verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, que cura e que nos dá condições da gente viver segundo ela aqui na terra. Então, sacerdócio real, nação santa. Nação santa é uma nação que tem domínio, é uma nação que tem a simplicidade do amor de Cristo, é uma nação que está em toda a face da terra, homens e mulheres, crianças, que têm se regenerado pela palavra. E onde eles estão plantados, os frutos estão acontecendo. Então Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós fomos chamados para estar na luz e estamos dando fruto de trevas, tem alguma coisa errada e muito grave. É necessário que a gente compreenda. Se nós estamos na luz, nós vamos dar frutos na luz. Os frutos vão ser bons, vão ser agradáveis aos homens. Claro que tem muitos homens que não vão ser amigos da luz, mas isso é natural, porque eles amam as trevas. Mas quem ama a luz virá para a luz. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter. Então Samuel, ele está servindo lá, juntamente com Eli, e Deus agora vem falar com ele. No primeiro momento ele não entende a voz de Deus, ele não reconhece a voz de Deus, ele tem como se fosse o sacerdote o chamando, o sumo sacerdote Eli, e ele diz: o Senhor me chamou? Por 3 vezes isso acontece, até que o sacerdote entende que é Deus chamando, e diz: Samuel, se te chamar de novo, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma das características que o sacerdote precisa ter, e esta é essencial, é ouvir a Deus. Então nós, chamados para ser sacerdotes, para interceder pelo povo, para interceder pela nação, nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos estar em intimidade íntima com Ele mesmo, tem que estar junto, ouvindo o que Ele diz. Então Samuel, na 3ª vez que Deus o chamou, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ouvir o que Deus diz a cada manhã. Ouvir a sua voz em todo tempo. Ouvir e se apresentar como alguém pronto para oferecer a Deus o seu sacrifício de louvor e de adoração, como diz Romanos capítulo 12. Apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que a gente ouça, que a gente escuta e em seguida que a gente se apresente como sacrifício. Porque se nós formos sacrifício em gratidão, em louvor a Deus, nós estamos prontos para nos oferecer pelas nações. Nós estamos prontos para se oferecer por aquele amigo de trabalho que é trabalhoso, que tem dado, tristeza no teu coração, mas é ele a pessoa certa que mais precisa de você. Ele é aquela pessoa, aquele vizinho chato que você tem, que não te cumprimenta, ele é a pessoa certa para você interceder por ele. Porque você é sacerdote, você tem um coração que escuta Deus. E você já se ofereceu a Deus em louvor, já ofereceu o teu corpo em sacrifício a Deus, em louvor e gratidão. Então nós somos devedores em amor, amando como Jesus amou, sem ficar, com sentimento ruim acerca de A ou B, mas sim com o coração entendendo tudo o que é necessário entender, porque Cristo fez isso por nós. Porque a segunda coisa que o sacerdote faz é ofertar. Nós ofertamos tudo o que temos a Deus. Então é necessário que a gente ouça e oferte. E a nossa oferta não é ouro nem prata. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós temos que nos dar para o Senhor.
Nós temos que nos oferecer para Ele em sacrifício, porque assim Ele recebe tudo que somos, tudo que temos, porque nós entendemos que nada somos, que nada temos, que tudo é dele, para a glória dele, para o louvor da sua glória é que nós vivemos. Então aqui também, em Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 10, o versículo 19 diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, pois, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aleluia! Então aqui está um texto muito maravilhoso de entendimento para nós. Nós entendemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que venceu e se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso. O sumo sacerdote que se ofereceu uma vez em sacrifício. Entregando a si mesmo na cruz, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Na cruz, Cristo fez justiça por nós. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu todos os nossos pecados, de tal maneira que ele não se lembra mais deles. Nós fomos limpos pelo sangue, como diz aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Este é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele venceu tudo e todos. Venceu o mal, venceu tudo aquilo que pesava sobre nós, e o seu sacrifício Deus recebeu. Então hoje nós somos justificados pela fé em Jesus. Ele venceu e se assentou. Só se assenta quem terminou. E Jesus terminou a obra. Ele terminou tudo o que ele tinha que fazer. Ele disse: está consumado. Nesta palavra, ele disse ao Pai: tudo que era necessário que eu fizesse está exatamente pronto. Esse é um entendimento que muda tudo, porque hoje eu sei que em Cristo eu não preciso fazer nada, tudo já está feito. A única coisa que eu preciso é obedecer a sua voz, é ser aquilo que ele morreu para que eu fosse. Ele morreu para que eu fosse sal e luz para este mundo. Eu preciso salgar, temperar onde eu estiver. Eu preciso iluminar o caminho de alguém. Eu preciso ser o tempero da vida de alguém. Este é o mandamento para nós, filhos de Deus. Então não fique olhando muitas vezes para as pessoas que escandalizam. Olha para Cristo, olhe para Deus, naquilo que Deus fez através de Cristo por nós na cruz. Observando e se alinhando a cada dia, obedecendo a sua palavra, nós seremos mais que vencedores. Então, meus amados, os sacerdotes podem estar em crise, mas não os filhos de Deus. Os filhos de Deus conhecem a Deus. Os filhos de Deus sabem quem é Deus. E você sabe para que você foi chamado. Para ser luz desta geração. Para ser sal nesta terra. Faça a sua parte. Deixa Deus se alegrar com a sua vida. Deixa o teu comportamento dizer quem você é. Somente assim Deus se alegrará. O Espírito Santo nos conduzirá por um caminho novo a cada manhã. Se consagre a Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar a cada dia pela verdade do Evangelho de Cristo, que é a redenção da nossa alma através do amor de Deus. Através do amor de Deus a este mundo, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero fazer uma oração com você, agradecendo a Deus. Cumpra o teu ministério, meu irmão. Faça valer o chamado de Deus para a sua vida.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos que ouviram ou que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, que ela traga restauração, que ela traga mudança, que ela traga entendimento para os corações que precisam ouvir a Tua voz. Que a cada um, Senhor, tenha a liberdade de se apresentar diante de Ti, Senhor, como alguém que compreendeu, que entendeu que o Senhor é tudo em todos. E que nós podemos fazer apenas uma coisa, Senhor, é que a nossa vida esteja em Ti. É que a nossa vida esteja ligada em Ti, em uma intimidade perfeita, a ponto de nós ouvirmos a cada manhã o que o Espírito diz à igreja. Porque ouvindo o que Ele diz, o nosso comportamento será de maturidade. Nós vamos nos comportar como alguém que entendeu a verdade e que vive nela. Obrigado, Senhor, eu te agradeço por todos. Dai saúde ao teu povo, dai a tua paz. Guarda a nossa nação e esta geração seja levantada para anunciar as boas novas do Cristo que venceu. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.